Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto, muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos na série Encontros com Jesus e hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos na cidade de Jerusalém e foi aqui em Jerusalém que aconteceu isto. Lembrem-se que Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que os discípulos estavam em um lugar, possivelmente uma casa, um lugar fechado. Estavam com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então, era um misto de emoções que estava ali, naquele momento, no coração dos discípulos. O medo, a tristeza, esperando ou não, ou duvidando até de que as promessas do Senhor fossem se cumprir, de que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. E então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se colocou no meio deles. E então este momento foi um momento também de muita alegria para os discípulos. Jesus se apresentou a eles naquele lugar e disse: paz seja convosco. Jesus mostrou o lado que estava ferido, as suas mãos que estavam ali perfuradas, porque ele foi pregado no madeiro, foi pregado na cruz. E a palavra de Deus também nos diz que Tomé não estava no meio deles. Onde será que estava Tomé? Os discípulos todos estavam ali, mas Tomé não estava. E então contaram isso a Tomé, que Jesus havia aparecido a eles. E Tomé disse: eu só vou crer se eu ver o seu lado furado, se eu ver as suas mãos. E então, depois de 8 dias, a palavra de Deus diz que novamente estavam os discípulos reunidos. E Jesus se apresentou a eles. Neste momento estava Tomé também no meio dos discípulos. E Jesus se colocou diante de Tomé e falou para ele assim: olha aqui o meu lado, olha aqui as minhas mãos. E então, naquele momento, Tomé reconheceu: Senhor meu, Deus meu. Ele reconheceu que realmente era o Senhor, o Mestre, Jesus Cristo ali diante dele. E então Jesus disse a ele: porque você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E aqui, entre os discípulos, eu quero destacar este exemplo de Tomé. Tomé possivelmente estava ali, não sei como foi toda a vida dele, se ele já era incrédulo, se ele já foi uma pessoa duvidosa toda a vida, mas naquele momento, talvez fosse um momento de mais fragilidade da sua vida. E então, Jesus, com seu amor, se apresenta a ele e se mostra a ele. Eu vejo aqui a compaixão do Senhor, o amor do Senhor pela vida de Tomé também. E nos fica este exemplo para que nós possamos não ser daqueles que duvidam, daqueles que precisam ver para crer. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, que nós possamos crer nas promessas do Senhor. Jesus havia prometido estar novamente com eles, ressuscitar dentre os mortos. Que nós possamos crer nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós vemos, crer depois que aconteceu, é tão fácil, não é mesmo? Crer, acreditar que foi Deus que fez um milagre, depois deste milagre estar realizado, é muito simples, mas que nós possamos ser aqueles da fé, que acreditam, que creem mesmo antes de ver, porque isto sim é a verdadeira fé. Se você está passando também por um momento de fragilidade na sua fé, de deficiência na sua fé, eu te convido a voltar os teus olhos para a promessa de Deus, para a palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse vai se cumprir na sua vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus. No próximo domingo voltaremos com mais um encontro com Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário aí e compartilhe também esta palavra com alguém. Deus abençoe, um abração, tchau, tchau e até o próximo domingo.